Olá! Hoje você será capaz de entender como identificar as diferenças encontradas entre grupos e equipe e como se dá a coesão entre o grupo. Vamos lá? A maioria dos estudos são voltados para os pontos positivos das habilidades de criação de um grupo e o desempenho ou produtividade consecutiva, podendo existir determinadas particularidades negativas pertencentes a um grupo. Para que possa ser entendido o comportamento diante do desempenho de atividades físicas e esportivas, deve-se compreender o universo desses grupos. Em um grupo, os participantes não compõem obrigatoriamente uma equipe. Ainda que todas as equipes sejam classificadas como grupos, alguns deles não podem ser determinados como equipes. Uma equipe é constituída por um agrupamento de indivíduos que necessita interagir para alcançar objetivos em comum. Portanto, a criação de uma equipe é, de fato, um procedimento de evolução. Essas teorias dividem-se em três classes, sendo elas perspectiva linear, clínica e pendular. De acordo com a perspectiva linear, a hipótese é de que os grupos atravessam de modo progressivo diversos estágios. No percurso de cada estágio, levantam-se indagações críticas que, quando são resolvidas com êxito, o grupo prospera. Esses estágios são 4 e são denominados de formação, tumulto, normalização e atuação. As perspectivas de vida possuem em comum a hipótese de que os grupos se expressam de forma semelhante ao ciclo vitalício das pessoas, ou seja, nascem, crescem e morrem. Essas perspectivas são capazes de se diferenciar da perspectiva linear no tangente da fase final, momento anterior à desagregação do grupo. A grande maioria das perspectivas lineares de ciclo vital baseiam-se na hipótese básica de que os grupos dispõem de evolução paralisada intrínseca que não atende às demandas do recinto. As perspectivas pendulares destacam as alterações que acontecem diante dos relacionamentos interpessoais no decorrer do crescimento e evolução dos grupos. A presunção é que um grupo não atravessa de modo progressivo os estágios de modo linear, a começar no momento em que se forma. A coesão pode ser definida como o campo total de forças que agem para que os membros permaneçam em grupo. É imprescindível que se tenha coesão em grupo, sendo um método ativo que defende a união de toda a equipe e possui objetivos em comum, o qual normalmente é vencer um jogo. A coesão é imprescindível para afirmar o deleite individual de um atleta. A coesão de grupo é empregada no meio esportivo, pois aborda aspectos sociais e atividade de coesão. As pessoas, técnicos, psicólogos e até torcedores tendem a vislumbrar que a coesão dentro de uma equipe está relacionada ao seu desempenho quando alcançam a vitória. De maneira intuitiva, pode-se supor que quanto mais elevado for o percentual de coesão em uma equipe, mais elevado será o sucesso. Mas inúmeras podem ser também as relações de projeção negativa entre o desempenho e a coesão. A organização e a solicitação de atividades necessitam ser consideradas durante a análise entre a coesão e desempenho. Os times que fazem parte dos esportes interativos necessitam que os jogadores trabalhem em conjunto e sistematizem suas atuações, enquanto os esportes coativos demandam interação e sintetização de ações mínima ou nenhuma em busca de um objetivo. A direção da causalidade está relacionada à coesão se esta gera ou não desempenho de sucesso, ou ainda se o desempenho de sucesso pode portar coesão. A direção de causalidade pode ser analisada a partir de diversos aspectos que não possuem controle, como o êxito em competições passadas, habilidades ou treinamentos. Bem, eu vou ficando por aqui. Hoje vimos que por meio do comportamento do desempenho de atividades físicas e esportivas, deve-se compreender o universo dos grupos esportistas. Espero que você tenha gostado, faça bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até lá! Tchau!